Voltamos com o show da tarde. A nossa conversa agora, vamos falar da lei trabalhista, da reforma trabalhista. Por isso aí um especialista, Dr. Murilo Gouveia dos Reis. Dr. Murilo, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Dr. Murilo, a reforma trabalhista, ela veio para contemplar os trabalhadores ou os empresários? Bom, no meu entender, essa reforma ela veio para trazer a legislação brasileira dentro do contexto mundial. O Brasil realmente estava ficando depois do contexto mundial, onde dá maior liberdade de contratação. Essa reforma, muito do que ela fez foi colocar no papel o que já acontecia, na verdade, de fato, no dia a dia das empresas e trabalhadores. Essa reforma ela não tirou a carteira de trabalho, ela pode ser assinada, ela não tirou férias, ela não tirou nada. Ela colocou opções de você ter as pessoas contratadas de maneira diferente. Eu chamo isso de cardápio de contrato de trabalho. Antes você tinha menos opções no cardápio, hoje você tem mais opções no cardápio. De contrato de trabalho e do contrato de emprego. São formas diferentes. Você pode hoje ter um terceirizado, pode ter um autônomo trabalhando para você, você pode ter o empregado trabalhando para vocês, de uma maneira de 8 horas por dia, tu pode ter um teletrabalho trabalhando em casa, um trabalho por tempo parcial, você pode ter um banco de horas hoje não fechado de uma maneira muito mais eficaz, e tu coloca a empresa brasileira dentro de um contexto mundial. Um grande problema que a gente enfrenta no Brasil, estamos falando hoje de 14 milhões de desempregados no Brasil. Mais ou menos esse é o número, e por que grande parte do desemprego? Não só, mas por que grande parte do desemprego existe? É medo da contratação, por causa de se tiver que fazer um distrato de trabalho. Medo da contratação, que você pode daqui a pouco ser alvo de uma ação trabalhista, às vezes que faz sentido a ação, e muitas vezes não faz sentido. E vou fazer uma pergunta para vocês muito, muito clara, para quem está me ouvindo. Eu tenho falado em Santa Catarina, São Paulo, Brasília sobre isso, um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Se as ações que entravam eram ações... Diminuiu a quantidade de ações de trabalho que estão entrando, diminuiu. Antes entravam 1.000 ações por mês, estão entrando agora 100. Um número redondo aqui. Por que diminuiu? Se o direito da pessoa não sumiu. Diminuiu agora porque as ações agora, se sucumbências, existem multas se você está fazendo um pedido irresponsável. Você não deixar de pedir, não deixar de fazer ações, se tiverem fundamentos. Então a reforma, ela trouxe hoje um pouco de responsabilidade nas ações que se tirou direito do empregado. Ninguém anulou férias, ninguém anulou 13º, ninguém anulou nada, absolutamente. Só aumentamos as possibilidades de fazer isso de uma maneira diferente. E principalmente através da negociação. A negociação é o ponto fundamental. Nós estamos hoje dentro de um direito mundial. O direito hoje está se fundindo. Basicamente no mundo são dois tipos de direito. Civil law, que é muito paternalista, tudo depende do Estado, e o direito anglo-saxão, que é um direito mais privado, que as partes sentem e combinam as coisas. Fundamentalmente agora, o que as partes têm que fazer aqui? Contratos. Até então não existia contrato de trabalho, ou raramente você viu contrato de trabalho. Em 30 anos de advocacia eu vi 3 vezes contrato de trabalho. Não é aquele contrato de experiência que você compra na banca de revista, na livraria. Aquilo não é um contrato, aquilo é um início de contrato. O que o Brasil tem é uma carteira de trabalho assinada. E 90% do contrato é verbal. Isso mudou. Isso você vai ter que fazer um contrato de trabalho escrito, definindo as coisas com o seu empregado, quando for empregado, o tipo de trabalho que ele tem. E quando for prestador de serviço, um contrato de prestador de serviço. Eu tive em dezembro, um pouquinho depois, nós estamos no meio da reforma trabalhista. Em dezembro foi o primeiro evento que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, fez, que é a última instância especializada, dali só por STF, em coisas constitucionais, mas da área trabalhista, 80% das causas param ali, não vão para cima.
Então o que os ministros falaram? Tinha lá 8 ministros nesse evento do TST. Uma das perguntas foi isso, né? Como é que você vai fazer hoje o trabalho sem carteira assinada para alguns casos? Sempre houve essa possibilidade. Isso não foi inventado agora. Mas qual é a linha de corte? Como é que define se uma pessoa é empregado e a pessoa não é empregado? Né? É a subordinação. A subordinação. Se você identificar a subordinação naquela relação de contratante e contratado, você vai identificar aquilo ali uma relação de emprego. Ele é teu empregado. Entendeu? Não é uma relação só de trabalho, porque tem várias formas de trabalho. Uma delas é o emprego. Então você tem que entender a subordinação. E no Brasil a gente tem que descer um degrau abaixo para entender um pouquinho o que é a subordinação. Né? Ter o horário fixo, né? Não poder faltar, receber ordens constantes. Ordens são diferentes de orientação. São coisas diferentes. Então cada caso será um caso. Né? Mas no meu entender a reforma não veio piorar a relação. E vou um pouquinho mais além. Nós estamos hoje usando Uber para andar de carro. Estamos usando Trivago para chamar um hotel, para ir reservar um hotel. Nós estamos aí usando Spotify para escutar músicas na internet. A NASA recém contratou agora o Elon Musk, a SpaceX, para descobrir o próximo mundo que o ser humano vai viver. Então, nós não estamos trabalhando para o futuro, nós estamos vivendo, o futuro já chegou conosco. E é lógico que as pessoas têm uma zona de conforto, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Isso é muito perigoso, porque o direito de trabalho também tem que ter uma evolução para isso. E evolução não é tirar direito de ninguém, absolutamente. Mas é priorizar a conversa, é priorizar a negociação, tanto para fazer um contrato individual, como um contrato coletivo de trabalho. Agora, a reforma trabalhista, ela teve um foco que era para esvaziar a falta de empregos. E hoje a gente não viu. A gente não viu. Não, na realidade, não me parece, porque se fala muito coisas pela internet, aqui e ali, talvez não tenha tanto fundamento. O Congresso falou muito disso, o Congresso. Vamos aprovar a reforma trabalhista, que nós vamos esvaziar a fila dos desempregados, que a gente viu aumentou até, né? Na realidade, eu acho que ou a lei ainda é prematura ainda? Eu acho que tudo estamos no começo. Né? Um processo, tem doutrinadores que falam que leva de 5 a 10 anos para isso amadurecer. Vamos começar assim. Segundo, eu acho que o contrato de emprego talvez não aumente na proporção que imaginaram, mas os contratos de trabalho, de pessoas prestando serviço, outro tipo de ganho de dinheiro, eu acho que isso com certeza vai ter um aumento considerável. É uma questão de tempo. Né? Nós ficamos 2 anos numa crise terrível. Né? A partir de final do ano passado é que o Brasil começou a ser realmente uma crise. Então agora começa a ter uma reação para isso. Né? Então é fundamental. A reforma veio para tentar aumentar, encaixar as pessoas, né? Tirar a pessoa de fora do sistema e colocá-la dentro do sistema econômico do Brasil, que é através de contrato de trabalho, contrato de emprego, de posto de trabalho, seja ele de uma maneira ou de outra. Isso a reforma, com toda certeza, ela veio para acrescentar. E a reforma, eu tenho dito por aí o seguinte: a reforma deram para nós um papel e uma caneta. Tu vais contar a história que tu quiser contar. Vai ter aquele que vai agir mal com a reforma, e eu entendo isso, aquele que vai ter um empregado ali dizer que não é empregado, e para isso tem o judiciário trabalhista para fazer esse conserto, entendeu? Mas também deu a segurança para tu pagar, quando for ter empregado, para tu pagar um colégio para a pessoa, para tu pagar uma roupa para a pessoa, para pagar um veículo para a pessoa, sem que isso seja considerado salário. Uma grande diferença, por exemplo, que a reforma trouxe, quando o empregador, isso é muito cidade do interior, que a indústria é longe do centro e não tem transporte público. Então, quando o empregador dava o transporte dele próprio, uma van, um ônibus, um carro, para levar a pessoa até em casa ou até certo ponto, ele pagava esse horário. Quando a pessoa ia por conta própria, esse horário não era pago. Então, isso era uma coisa complicada, era uma inversão das coisas. Né? Então, hoje, o empregador pode dar o transporte da pessoa, isso chama-se horas itinere. A pessoa pode dar o transporte para a pessoa que não vai ser considerado o horário de trabalho, porque ela está indo trabalhar e as despesas do empregador, não as despesas dela. Então, quando o empregador dava, até a reforma, mesmo que ele dava, a despesa ainda era dele, de horário de trabalho. Era um contrassenso.
Então isso, a reforma encaixou exatamente nisso aí, né? A reforma, na realidade, por exemplo, ela aumentou o valor dos danos morais. Você hoje, o juiz tem claramente condição de um dano moral, e é muito comum dano moral na ação trabalhista, chegar a 200 mil reais, pela tabela que fizeram ali. Leve, grave, gravíssimo. Até então, quando dava mais de 5 mil reais, já dava notícia em jornal. Então hoje o juiz do trabalho está à vontade para penalizar o empregador que realmente agiu mal, né? Por isso que eu digo, você pode fazer uma leitura da reforma que é uma guerra entre capital e trabalho, ou tu pode entender a reforma como uma construção de futuro. Nós já estamos no futuro, né? Nós temos que parar de construir muros e começar a fazer pontes. Isso é uma grande diferença, né? E isso não estamos falando de tirar direito de ninguém de novo, e sim de customizar o direito mundial por direito do trabalho brasileiro. O mercado hoje é um mercado que a procura é maior do que a oferta? Olha, nós estamos saindo de uma recessão, né, de 2 anos, muito complicado. E essa recessão começou a acabar em agosto do ano passado. Eu digo isso porque nós trabalhamos para as redes de lojas do Brasil, né, várias delas, e quando começa a comprar sofá, televisão, geladeira de novo, é porque a base da pirâmide começou a respirar de novo, recuperar o nome que estava sujo no mercado. Então isso, ali começou realmente a voltar o Brasil a produzir. Se o Brasil produz e consegue voltar à vida, ele consegue gerar mais negócio, mais emprego. Mas uma coisa fundamental que a gente tem que perceber, e é muito difícil perceber isso, né? Nesse evento lá de Curitiba tinha 1.400 pessoas participando. Teve lá uma palestra de início que falou um pouquinho sobre o direito do futuro, né? O que vai acontecer para frente, né? A gente tem que começar a sair da nossa caixa, da nossa zona de conforto, né? O que eu preciso é colocar as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, pensando no futuro, né? Daqui a 20 anos a saúde, pela evolução das coisas, não será cara. O transporte não será caro, que as pessoas vão conseguir trabalhar muito mais em casa. Nós vamos ter outros problemas para lidar, né? E sem explorar ninguém. A proposta não é exploração. É lógico que tem aquele que faz errado. Lógico. Lógico que tem um empresário que não paga imposto. Lógico. Lógico que tem um mau advogado. Lógico. Tudo tem um mal e tem um bom. Nós não estamos trabalhando para o mal. Nós estamos trabalhando para o bom. Para ir para frente, para o Brasil se desenvolver. E aproveitar essa reforma para fazer as empresas crescerem com mais segurança. As pessoas poderem terem posto de trabalho, sendo como empregado, como prestador de serviço ou como autônomo. Elas terem uma ocupação, isso é fundamental. A reforma trabalhista, ela está alienada à carga tributária? Não tem nada de alienação na carga tributária. A reforma trabalhista, ela encaixando o trabalhador brasileiro, seja ele empregado ou não, dentro de um contexto mundial. Como que funciona na Itália, no Japão, Estados Unidos, China? Nós precisamos entender isso aí, porque estamos competindo mundialmente. O que é fabricado aqui pode ser vendido para qualquer lugar do mundo. Porque o trabalhador, ele tem uma carga pesada e aí ele não consegue pagar o FGTS, ele não consegue pagar a Previdência. Na realidade, quem paga FGTS, Previdência, é o próprio empregador quando é empregado da pessoa. E quando não é combinado. Esses contratos modernos que eu estou sugerindo agora, e que advêm da reforma trabalhista, você vai poder combinar isso com o empregador. Adianta ter uma previdência no INSS? Qual é a tua segurança que quando tu te aposentar, tu vai ter o teu benefício? O Rio de Janeiro está passando um problema, as pessoas estão aposentadas, não estão recebendo benefício. Então qual é a tua segurança? Esse Estado que está aí hoje te dá essa segurança? Não. Eu preferia muito mais que num contrato desse eu pudesse negociar com o meu empregador, se eu fosse empregado, uma previdência privada. Uma empresa privada, que essa sim eu faço uma conta e sei quando é que eu vou chegar no final. Isso até então era muito difícil. Se o banco não quebrar, né? Se o banco não quebrar, né? Não são bancos, geralmente são planos de previdência, é diferente, né? E no passado eram bancos, hoje em dia são planos de previdência, são empresas reguladas, inclusive pelo governo federal, é olhado isso, o Ministério Público olha isso também, então são muito mais seguras. Eu preferia negociar isso. Se eu fizesse isso antes da reforma, antes de novembro do ano passado, isso poderia ser entendido como salário, e aí a pessoa não fazia. Hoje o empregador tem liberdade de fazer. Então nos preocupa muito
explicar para o empregador o que ele pode fazer, porque ele vai começar a fazer mais isso e vai acabar beneficiando mais os empregados e os não empregados, e é uma espiral progressiva. As pessoas vão ficar mais à vontade de contratar, as pessoas vão ser contratadas, e aí vai começar o efeito que o legislador imaginou lá atrás. Porque a reforma trabalhista que a gente viu aí, a ventilação da reforma, é que o empresário ele se sentia mais fortalecido em contratar. A gente viu ali, por exemplo, uma fala aí que num supermercado aqui da Grande Florianópolis, ele demitiu todos os caixas e contratou outras profissionais para trabalharem X hora, ou dentro da necessidade do supermercado. Hoje você não vem, que eu não vou precisar dos seus serviços. A empresa não paga e ela também não recebe, né? Então, a lei ainda, então, ela precisa... É que não houve uma discussão ampla antes, quando eles estavam montando a lei, né? Não houve uma discussão mais aguçada, mais apurada, né? Então, hoje a gente já viu aí que alguns supermercados demitiram os caixas que trabalhavam 8 horas, aí tinha a hora extra, tinha 13º, férias, e aí utilizaram a reforma onde a pessoa vai trabalhar dentro da necessidade do supermercado. Eu não conheço esse caso concreto, eu teria que ver, né? Eu acho perigoso esse tipo de coisa, né? Eu não acho que essa é a maneira ideal, né? A proposta não é demitir ninguém, não é demitir todo mundo para demitir. Primeiro, em caixa de supermercado tem um relacionamento de subordinação. Então, demitir as pessoas para mudar o tipo de contrato de trabalho, eu não vejo necessidade nenhuma. Não precisava ter feito isso. Mesmo porque eles faturam muito, Se fizeram isso, salvo melhor juízo, que eu não conheço o caso concreto, já fizeram errado, não precisava, né? Então, a demissão para a admissão de novos, eu não vejo porque o caminho seja por aí. Porque ele poderia ter feito tudo isso por acordo coletivo. Eu acho assim, dois pontos, que se eu tivesse que falar, resumo em 2 pontos que foram importantes para a reforma. Um é a autonomia da contratação, tanto em contrato de trabalho, que tem que ser escrito agora, para as duas partes, tem que ser escrito, né? Que nós não temos essa cultura e vamos ter que aprender a ter, né? E os acordos coletivos também, que tem que ser incrementados, que não eram incrementados, que eram feitos poucos. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental, que para ambas as partes é muito importante, né? Combinar o que é combinado sai barato, né? Tem um dito popular nesse sentido. E um outro ponto é o banco de horas, né? Porque à medida que tu faz o banco de horas, tu permite que a pessoa trabalhe em outras empresas também. Isso é fundamental, né? E aí tem um processo de fazer isso. Não é pegar e acabar com a hora de uma hora para outra. Pode fazer um programa de inserção daquela pessoa, de preparação daquela pessoa para trabalhar em outros setores também. Que ela consiga trabalhar e folgar a hora que ela quiser. Entendeu? Então isso tudo através de negociação. Então eu, francamente, embora grande parte da mídia fala que prejudicou o empregado, a reforma não tirou nenhum direito, absolutamente. Ela deu a condição das pessoas negociarem, né? E ninguém vem me dizer hoje que os sindicatos trabalhadores estão mal preparados para negociar. Eles estão geralmente muito bem preparados do que os sindicatos patronais, efetivamente, entendeu? Então, eu negocio há 30 anos já com os sindicatos trabalhadores no Brasil inteiro, especialmente no sul do Brasil, e vejo a qualidade dos advogados, a qualidade dos sindicalistas. Qualidade fundamental, fantástica. Então nós estamos preparados para isso. Temos que dar um pouquinho de tempo ao tempo, confiar e olhar com o olho positivo do que está acontecendo. Trabalhar para que isso dê certo, não para que dê errado. E valorizar o empregador, né? Porque ele que fomenta, né? o emprego, o trabalho, né? Empregador e empreendedor, né? A gente só fala, o Brasil só fala no emprego. Eu acho que poderia ter um programa mais de aceleração de empreendedorismo, né? Isso tem. Aqui até é mais veloz Santa Catarina e Florianópolis do que o resto do Brasil. Mas isso é fundamental, as pessoas têm uma colocação, não somente empregos. Porque hoje eu vejo assim que tem os maldosos, né? Mas é um círculo pequeno. Mas quem fomenta o trabalho, o emprego, só que eles também vivem com uma carga insuportável. Uma carga insuportável. Aí os economistas, não, mas seguinte, tudo que você paga
Tudo que você paga já está no produto. Tudo bem, só que o produto da margem é menor, né? Doutor Murilo Gouveia dos Reis, especialista no Ministério do Trabalho, então a sua ida a Curitiba valeu a pena, então? Com certeza, com certeza. E teve algum jurista lá de expressão, algum palestrante de expressão? Tiveram vários, né? Ministro do TST, doutorandos da PUC de São Paulo, professores da universidade de fora do Brasil. E o tema era esse, né? O tema era preocupação, o que vai acontecer hoje com o direito do trabalho, né? Gente com uma fala de independência? De independência, o cara vai, não, é o seguinte, tu vai lá, tu é do governo, tu vai lá falar aquilo que nós queremos que vocês falem. Não. De repente é uma palestra já programada, organizada, orquestrada. Não. Vossa Excelência não viu nada disso. Não, absolutamente. Acho que ali era um ambiente de advogados. Não era nem de empresa e nem de empregado. A OAB participou lá, a OAB como palestrante? Participou, a OAB do Paraná que patrocinou todo esse evento. A OAB do Paraná, já é um órgão mais... A OAB ainda é um órgão respeitadíssimo. Muito, com certeza, muito. E o doutor Murilo é da onde? Eu sou daqui mesmo, Florianópolis. Florianópolis? Sim, senhor. Florianópolis. Eu não sei, eu acho que ele tem um jeitinho de ser havaiano, do jeito como ele fala, tal, contemporâneo. Tu és havaiano? Eu sou havaiano. Pois é, essas coisas, infelizmente a gente erra, né? Quer dizer então que dentro da sua avaliação, as pessoas já estão começando a comprar mais geladeira, mais colchões? Já dá para visualizar isso é uma forma de análise do mercado, né? A classe termômetro B e C, exatamente, já reagiu. Recuperaram o seu crédito, tiraram o nome do Serasa SPC, estão comprando, estão recuperando, então está subindo. A classe está subindo, sobe a classe B para cima também, né? E o Brasil começa a se movimentar novamente, né? Com mais segurança, né? Eu acho que isso é fundamental para o povo brasileiro, né? A gente agora, chegando na eleição aí, é hora de a gente votar correto, né? Não votar em pessoas que não honraram o voto que a gente deu para eles, isso é fundamental, né? Isso é fundamental, para que, inclusive, para que reja melhor o nosso Brasil. Nosso Brasil é regido por essas pessoas que fazem as leis, né? Trabalhista, tributária, federal. E o problema da lei trabalhista é que ela é uma lei federal para todo o Brasil. Só que Florianópolis tem uma situação diferente de Manaus, de Recife. Então, por isso que é importante as negociações. Isso vai ser fundamental para trazer o caso hipotético ao caso concreto. Obrigado pela sua vinda no Show da Tarde, doutor Murilo Gouveia dos Reis, especialista leis trabalhistas, direito do trabalho, e falou também um pouco para nós, né, da palestra que foi realizada lá em Curitiba, né, organizada pela OAB. Obrigado pela sua vinda. Muito obrigado, parabéns, muito sucesso, obrigado, muito sucesso. obrigado, muito obrigado. Nós voltaremos na sequência.